Piratininga. Parada dos esportes. São 18 horas e 28 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes, estamos aproveitando esse momento aí de pandemia, sem competições, para entrevistas. Aqui vocês nos acompanham, recebemos aqui jogadores que fizeram história no São José, jogadores que não tiveram relações diretas ou indiretas com a Águia do Vale e jogadores que poderiam ter feito história também por aqui. Um deles, o convidado desta noite, ele quando passou por aqui em 2011 fez parte de um time muito bom que era credenciado para conquistar o acesso e até quando ficava na reserva parecia que poderia o time entrar com doce, porque era um castigo muito grande deixar um jogador do nível dele na reserva. Tanto que ele saiu daqui, continuou jogando, continuou conquistando e hoje é um treinador também respeitável da nova geração. Zé Roberto, prazer enorme falar com você novamente aqui no Rádio de São José dos Campos. Boa noite, tudo bem com o amigo? Tudo bom, boa noite, Valterci. Prazer é todo meu falar com você, falar com os amigos da Piratininga aí. Uma satisfação enorme estar aqui participando com vocês dessa entrevista. Eu me lembro que quando você veio, nós, é claro, da imprensa sempre pesquisamos para procurar saber quem é o jogador e tal, e você também não era mais garoto, né? Já estava com 29, 30 anos. E aí deu para ver que no seu currículo tinha lá Itália, Polônia, China, Vitória da Bahia, Mojimirim. Para quem não se lembra do Zé Roberto, como é que foi sua trajetória no futebol até chegar aqui, Zé Roberto? Então, eu tive a felicidade de participar em base de time grande, né, no Corinthians e no Internacional. Aí logo fui cedo para a Itália para jogar. Quando retornei, tive uma passagem muito boa de 2005 com o Mojimirim. Aí a gente teve, acho que, uma das melhores colocações do clube no Campeonato Paulista. E depois fiz muita história no Luverdense, né? Sou recordista de jogos, tive todos os acessos possíveis lá, títulos. Tive passagem pelo São Caetano na Série A, pelo Vitória da Bahia. Dei uma rodada boa, né? Até chegar na China. E no período que eu tinha trabalhado com o Tarcísio, em 2009, no Luverdense, ano no qual a gente foi campeão, e aquele período que eu aceitei tá indo para o São José, foi até um período que eu tinha me afastado do futebol. Tinha feito o meu curso de piloto, sou piloto de helicóptero, e foi uma inquietação. Quando eu jogava, eu sabia que a carreira era curta, então eu queria saber o que eu ia fazer pós-carreira, né? Então hoje eu tenho empreendimentos, tenho churrascaria, tenho o meu curso de piloto, a família tem empresa, mas a minha inquietação é o seguinte: o que me dá prazer, o que me dá alegria? E o que me dá alegria é o futebol. Procurei os cursos da CBF, procurei a parte teórica, já que a prática eu tenho muitos anos aí, né? E estou cada vez me especializando mais e mais convicto que a minha alegria está em estar no campo. Aí a gente notava principalmente assim quando você participava, porque mesmo quando não escalado, sempre ali no banco de reservas, incentivando, falando com os demais jogadores, de vez em quando até acalmando os ânimos, quando as coisas pareciam um pouco mais quentes no ambiente do São José. Sobre aquele time de 2011, que fez uma grande campanha, antecipou classificação, parecia que poderia até sobrar, tinha mais do que 11 jogadores, quem entrava também correspondia, era o seu caso, porque tinha Paulão, tinha Márcio Santos, bons zagueiros. Por que não deu certo, né? Porque o torcedor do São José, ele faz sempre essa pergunta: pô, esses caras sobem em tudo quanto é time, em tudo quanto é campeonato, mas os caras chegam aqui, acontece algo que não funciona. Para o torcedor do São José que nos acompanha, dá para dizer alguma coisa? Até porque, se não me engano, e você deve se lembrar disso, depois da eliminação consumada, ainda teria mais um jogo contra o Guarani, para simples cumprimento de tabela. Eu lembro que você passou perto de mim ali
na sala de imprensa, naquele corredorzinho de imprensa do Martins Pereira antigo, né? Já mudou, não sei se você viu o novo Martins Pereira, e você falou assim, ó, o duro é que depois quem sofre é o torcedor. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, um dia eu vou perguntar para o Zé Roberto. 2011 para 2020 faz muito tempo, mas eu não esqueci que eu tinha essa pergunta reservada, viu, Zé Roberto? Não, eu acho que você está certo. É que o São José, assim, é uma coisa que me marcou muito, porque independente da titularidade, eu sempre fui um cara que respeitei o treinador e, se tratando do Tarcísio, nem se fala. Então, eu estava ali para somar. Se não era jogando, era incentivando, era ajudando nos treinamentos. Eu me lembro que a gente fez jogos históricos, um contra o Red Bull, de várias viradas, e aquilo me marcou muito. Mas o que me marcava era o potencial que eu via na equipe de São José. A torcida é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não acreditava que uma equipe como aquela lotava um estádio. Geograficamente, a cidade de São José é privilegiada, muitas empresas, teoricamente tem tudo para dar certo. Aquele ano a gente tinha um elenco excelente de jogadores, um grande profissional no comando que é o Tarcísio, o pessoal da imprensa, vocês aí jogam junto com o clube. Então, assim, ainda não me entra na cabeça como pode o São José não ser protagonista. Mas eu acho que será, hein? Eu já vinha feito um bom trabalho aí, o Robertinho da padaria, que era o responsável pela época. Eu acho que a gente tem que tirar isso do torcedor, que não dá certo no São José. Eu acho que pode dar certo. Aquele ano realmente era um ano que chegou uma altura do campeonato que eu não queria nada menos que não fosse o título. Mas futebol a gente sabe que às vezes não é da forma que a gente quer. Tem uma outra equipe também que está trabalhando da mesma forma, mas eu acredito que o São José, por tudo que tem ao redor, não merece estar onde está hoje, né? Acredito que um trabalho bem feito, um trabalho bem organizado, o São José tem muitos frutos para colher aí no futuro. Bom, olha, naquele campeonato eu vou destacando mais aquele ano, porque afinal de contas aqui a gente acompanha o São José, né, e aquele time ficou realmente na lembrança de muita gente. São José se destacou, antecipou classificação, aí ele entrou em um quadrangular. Ele pegou o Guarani em Campinas, uma bola levantada de escanteio, uma sobra, tomou um gol no começo, não se encontrou no jogo, perdeu 2-0. Aí ele recebeu o Comercial, 0-0 à noite, o gol não saía, e podia ficar jogando até hoje que aquele 0-0 continuaria. Né? Foi jogar em Rio Preto, lá contra o Rio Preto, que já estava meio enroscado e tal, não sei se o calor, o que aconteceu, tomou 3-1. Tanto que na virada do turno, recebeu o Rio Preto aqui na quarta-feira à noite, fez 4-1 e jogou com sobras, né? E aí foi jogar naquela do desespero, contra o Comercial em Ribeirão, era vai ou racha, tomou lá de 1-0 com um gol contra, que o Márcio Santos parecia um daqueles artilheiros assim, especialistas, né, para acertar uma cabeçada daquela. E aí teve que cumprir tabela na última rodada contra o Guarani. Então o que ficou marcando é o seguinte, o que teria acontecido, virou antes da hora, chegou no ápice antes da hora, faltou retaguarda, faltou dinheiro, faltou negociar uma premiação, faltou mesmo até um pouquinho mais de calma e de humildade para reconhecer que o campeonato ainda não estava ganho. Tem alguma explicação que possa ser dada hoje, por exemplo, Zé Roberto? O que eu consigo avaliar agora que eu estou do outro lado aí na parte técnica é que essa ansiedade do jogador aí de conquistar, de quem sabe ter um salário melhor no próprio clube ou a possibilidade de ir para um clube maior ou até fora do país, existe dia a dia no vestiário. Esse ano em especial, eu não consegui identificar isso, porque a gente tinha muita alegria, era um grupo que se dava muito bem e a gente sonhava com o título, sabe? É um dos poucos clubes que eu passei que tinha uma conversa no vestiário no sentido, esse time não merece estar aqui, esse time tem que ir para a Série A1.
Então, assim, era todo mundo imbuído no sonho, então é difícil de explicar o que aconteceu. Eu acho que a gente sobrou, o Tarcísio foi feliz em dar treino nos últimos jogos ali, já pensando na segunda fase, mas infelizmente o futebol, essas coisas não dá para explicar. Acredito que dos 4 a gente era o melhor time, que tinha feito a melhor campanha, o mais organizado. Não lembro de ter tido atraso de salário ou algo parecido, até porque o nosso comentário era o que a gente poderia conquistar com esse acesso. Então ninguém estava muito... Mas eu também posso te falar que jogadores que ganham na faixa salarial que a gente ganhava, tem todo um comprometimento com a família. Então é diferente você estar com um salário atrasado nesse nível e ter salário atrasado num nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas nada disso foi pro vestiário. Eu acho que foi infortúnio mesmo. E você falou algo interessante aí, porque já viveu todos os lados, né? Já jogou em várias situações, e hoje como treinador, quando você se depara com uma situação de que as coisas estão indo bem, mas tem que tomar cuidado. Algo que você lembra do São José e fala, opa, já vi esse filme antes, não vou por esse caminho, vou por outro lado, assim. Não, quem sabe algum atleta que outro, diante dos holofotes, assim, acaba perdendo um pouco o foco, mas o Tarcísio era mestre em trazer a gente para a realidade, botar os pés no chão, assim. Eu, por ser mais experiente, o próprio Márcio, que era o zagueiro que jogava comigo, o Paulão ali, a gente disputava a mesma posição, era um clima muito agradável. Eu lembro que tinha o Velica nessa equipe, e o Velica depois foi se destacar com o Diniz. Eu acho que a gente tinha um time maravilhoso, sabe? O Carlão, goleiro, estava pegando tudo. São águas passadas, é difícil de lembrar e saber do potencial que tem o São José. Eu me lembro da minha esposa viajar para São José para acompanhar os jogos e não acreditar no que a torcida fazia, lotando o estádio. É um clube que, infelizmente, a gente não conseguiu, mas que eu levo sempre no meu coração. E tem algumas coisas assim que a gente sabe também que são agentes de uma reta final de campeonato, né? Um time como o São José, naquele ano, certamente empresários procuravam vocês já tentando colocá-los em uma outra equipe para a sequência da temporada. Nós sabemos que as séries A1, A2 e A3, aqui em São Paulo, os estaduais, terminam no primeiro quadrimestre e o jogador, ele se vê obrigado a trabalhar o ano inteiro, então ele não pode ficar dependendo simplesmente daqueles primeiros meses. Teve muito disso, assim, muita gente prometendo as coisas, já pensando lá na frente, olha, eu vou ganhar o título aqui e já vou disputar a Série C, a Série B do Brasileiro, e já vou ser campeão lá também porque estou indo para um lugar legal. Teve isso também atrapalhando naquele ambiente, Zé Roberto? Olha, eu posso te falar por mim, assim, eu fiz um jogo, acho que foi contra o Pão de Açúcar, que eu saí eu levei uma cabeçada, e eu saí, eu acho que no primeiro tempo ainda. E depois daquele jogo, a imprensa, houve até um exagero, não sei se não foi você, viu? Mas houve até um exagero falando que eu era o melhor jogador da história do São José, porque eu estava numa fase muito boa, realmente. E depois daquilo começou uma movimentação de empresário ligando e oportunidade de ir para equipes maiores, jogar uma divisão melhor. E eu lembro na época que eu até comentei com o Tarcísio que eu tinha dado a palavra e ia ficar até o fim. E que, na minha cabeça, eu seria mais valorizado com o acesso. Então, assim, eu estou falando por mim, assim, é difícil de falar o que cada jogador viveu e sentiu, entendeu? Porque é uma coisa muito particular. Na medida do possível, o que eu podia aconselhar os amigos, eu fazia, mas eu estou falando por mim, assim, é difícil contextualizar e generalizar que houve uma perda de foco por causa dos outros convites, assim.
Eu quero acreditar que foi um ano que tinha tudo para dar certo e que no final, infelizmente, por algum detalhezinho ou outro, ou por coisas do futebol, não deu. Coisas assim que acontecem no futebol. Eu também perguntei porque recentemente nós entrevistávamos o Vander Luiz, você já deve ter ouvido falar dele, meio-campista, vice-campeão paulista com o São José em 89. Ele contou para nós que ele já estava negociado com o Fluminense quando chegou à final do Campeonato Paulista. Assim como o Donizete Pantera já estava encaminhado ao Botafogo, o Marcinho já tinha praticamente apalavrado com o Cruzeiro, o Tony, centroavante, já estava sendo negociado com o Valência da Espanha e daí por diante. A gente sabe que é absolutamente normal um time que se destaca e que tem jogadores que podem ser levados por outras equipes de competições maiores de grande porte, sem dúvida nenhuma, né? É que depende muito do trabalho e da cabeça de cada um, como você mesmo disse. Cada um reage da sua forma, não tem como você falar pelos outros. Mas são perguntas que eu faço aqui agora até mesmo para ver se servem como modelos, exemplos para situações que possam se apresentar da mesma forma e até para você mesmo, que hoje é treinador, você trabalha com gente nova, começando no futebol, muitas vezes você vai olhar e falar, eu já vi isso daqui, já sei onde vai dar, né? Então, por isso que a gente acaba perguntando. E como a conversa tá boa, Zé Roberto, você volta comigo daqui a pouco, eu tenho um intervalo aqui no programa, a gente pode continuar conversando daqui a uns 2, 3 minutos, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Valeu então, dá pra tomar um cafezinho, um suco aí, tá bom? Valeu. Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos, nós estamos conversando com o Zé Roberto Lucini. Hoje assim ele se apresenta como treinador, quando jogou e principalmente quando passou pelo São José em 2011, era o zagueiro Zé Roberto. Treinador no Luverdense mesmo, onde se você quiser também pode virar presidente um dia, é isso, Zé Roberto? Tem uma moralzinha lá. São anos, né, jogou 5 anos, né, recordista de jogos e um estado como o Mato Grosso, né, ter um time, eu acho que o Luverdense foi o grande embaixador de Lucas do Rio Verde, né, a gente teve uma época que até ganhou do Corinthians, o Corinthians recém-campeão mundial e a gente derrotou o próprio Corinthians, então a gente fez uma história bonita lá. E o Luverdense, quem olha o tamanho de cidade fica imaginando, poxa, como é que pode, né? Eles têm um time lá que toda hora estão ali, Série B, C, do Brasileiro, Copa do Brasil, e esse time com rotatividade e vai sobrevivendo, vai dando alegrias à torcida. Qual é o segredo do Luverdense para ser competitivo? Para, inclusive, hoje ser mais conhecido que Operário de Campo Grande, Comercial de Campo Grande, outros times que são, é claro, assim, na tradição histórica lá do passado, equipes que se apresentavam no cenário nacional, Zé Roberto. Acho que primeiro de tudo a organização, né, o presidente Helmut lá é um cara que organiza e que não deixa faltar nada, no sentido de salário em dia, porque tem que ter um convencimento muito grande para o atleta ir para o Mato Grosso, é muito longe, são 350 quilômetros de Cuiabá, então, numa Série B, para você ter uma ideia, a gente vivia praticamente dentro do ônibus, né, jogo terça e sexta, fora, e em casa, a gente ia se deslocar para Cuiabá, então assim, tem que ter uma compra muito grande de ideia. É um dos motivos que eu não consigo acreditar como que um São José, com a geografia que tem, com a estrutura, com essa torcida, e lá a gente, em Lucas, jogava com 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, esse último campeonato jogou com 300 pessoas no estádio, aí quando dava pouco, aí dava 4.000 aí no São José, então assim, eu fico me perguntando, qual é essa diferença? Mas, basicamente, foi bem trabalhado, entendeu? Montagem de elenco, acho que o presidente foi bem feliz em levar os profissionais para desempenhar cada função dessa. Agora, ele é um presidente assim que cuida do lado dele, da parte dele, deixa
a equipe trabalhar em relação a nomes, a montagem de time, ou é um presidente participativo, daquele que chama, às vezes, o treinador, ô Zé Roberto, você coloca um meia aí que o cara, parece que só toca de lado e tal. Ele é do ramo, ele entende de futebol ou ele entende de ser presidente apenas, entre aspas, Zé Roberto? Não, ele é um cara que ao longo do tempo aprendeu muito sobre futebol, sobre tática, sobre a psicologia envolvida no futebol. Assim, eu fiz uns novos cursos aí que eu a cada dia estou aprendendo mais e eu sou um cara cheio de dúvidas, sou contra qualquer tipo de radicalismo. Eu acho que o sábio é o cara que tem dúvidas, eu me questiono, cada dia tento avaliar tudo que está acontecendo. Acho que o presidente lá é um cara que passou a entender sobre futebol e é um gestor que delega funções. Então ele contratou um bom diretor, que na época do acesso era o Papelinho, que está no Fortaleza hoje, que era o nosso gerente. Ele com um bom treinador, o treinador delegando funções para auxiliar técnico, preparação física, parte de nutrição. Então eu acho que tudo isso bem alinhado culminou no sucesso de uma equipe de uma cidade de 30 mil habitantes se tornar em 2014 líder por algumas rodadas da Série B e beliscando o acesso, se eu não me engano, em 2015. É impressionante mesmo, quem vê assim o trabalho que é feito pelo Luverdense e acompanha um time também de porte, que, como o São José, que poderia estar na Série A2, mas nem isso no momento ele tem, hoje ele está infelizmente na 4ª divisão, fica admirado. Em termos de estrutura, condições de trabalho, tem CT, tem alojamento, não falta campo para treinar. Quando chove, o técnico é obrigado a levar o elenco para o ginásio coberto. Há condições de trabalho assim para fazer realmente a coisa funcionar, Zé Roberto? Olha, agora tem um campo auxiliar, tem uma estrutura melhor, assim, ainda não é o ideal. A academia, a gente tem que ir numa academia da cidade, enfim. Mas tudo o que foi conquistado treinando apenas no campo de jogo. Então, assim, não é muito parâmetro. É lógico que as condições te dão um nível de trabalho melhor, mas em termos de acesso, que isso vai influenciar no acesso, é um pouco difícil de falar. Eu acho que tem outras coisas mais importantes envolvidas aí. Até porque no meu primeiro trabalho como treinador, eu treinei a equipe do Londrina, e o Londrina não queria gastar com deslocamento para jogar o Sub-17, Campeonato Paranaense, e a gente acabou, um projeto do Lipatim, acabou treinando em Curitiba, com os meninos do bairro lá em Curitiba. Então, assim, ninguém do Londrina, era o Hope Londrina, então a gente treinava com os meninos do bairro e acabou que a gente tinha 1 hora por dia para trabalhar num campo e o resultado disso foi o vice-campeonato paranaense, entendeu? Eliminando o Coxa com esse menino Ian, que foi vendido para o Barcelona, 4, 5 moleques na seleção, várias forças do Paraná a gente acabou eliminando, entendeu? Com um trabalho sem condições nenhuma. Então, acho que, além do físico, do que o clube te oferece fisicamente, eu acho que tem fatores mais importantes para o sucesso da equipe, não apenas isso. É lógico que, se for tudo isso, é melhor ainda, né? Concordo com você também. Entendo que futebol é para quem entende, para quem sabe fazer as coisas acontecerem, independentemente da circunstância, do momento, da estrutura oferecida. Às vezes tirar garapa de bambu, né? Você não tem uma cana, mas põe o bambu na máquina e faz de conta que vem garapa. De vez em quando tem que ser assim. E se também não fosse assim, acredito que o futebol não daria tantas oportunidades. Seriam sempre aquelas mesmas figurinhas, não, Zé Roberto? Isso mesmo. O futebol é lindo por isso, né? A oportunidade do mais fraco vencer o mais forte, da superação. Acho que
o esporte traz muito isso, mas o futebol, sem dúvida, é uma paixão, mexe com muito mais coisas do que só estatísticas e números, né? A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível, fazendo o que tem que ser feito e mostrando que às vezes o psicológico no futebol, eu bato muito nessa tecla, é mais importante do que os trabalhos, os números, a teoria toda envolvida. Bom, você está chegando agora na carreira de técnico, né? Você falou do Tarcísio Pugliese, que conversou com a gente há alguns dias. O Tarcísio, inclusive, ele rejeitou uma proposta para ser o assistente do Thiago Nunes no Corinthians, para seguir no 15 de Piracicaba, com chances de pensar em um acesso. E na semana passada, até de forma surpreendente, o 15 de Piracicaba disse que o Tarcísio Pugliese não deveria ficar mais, que poderia sair, que não precisava mais dele lá. Vida de treinador é complicada mesmo. Você esteve com o Tarcísio, soube do que teria ocorrido, Zé Roberto? Fiquei sabendo através das redes sociais. O Tarcísio é um cara extremamente discreto nessa postura aí. Tentei falar com ele, mas ele ainda não me respondeu, eu até entendo. É difícil, né? É difícil ver o trabalho que ele vinha fazendo e se não me engano, aceitando reduções salariais e postergando até o recebimento de salário, e acontecer isso. Enfim, os motivos, o que mais aconteceu sobre isso, eu não sei, mas o que eu sei é que o Tarcísio é uma excelente pessoa, é um cara que aí no São José abria mão de receber para que todo mundo recebesse. É um dos meus espelhos, entendeu? Ele e o Thiago Nunes, eles eram a comissão do Luverdense em 2009. Eu fui atleta do Tarcísio no São José e no Luverdense. Depois fui atleta do Thiago no Veranópolis, no meu último ano de carreira. O Thiago é um dos meus maiores incentivadores aí. É um cara que eu tenho relação aí toda hora. E eu acho os dois grandes profissionais, assim, e principalmente como pessoas, são pessoas maravilhosas. Bom, no seu caso, ainda esperando a pandemia dar uma trégua para voltar lá a Lucas do Rio Verde, ou como é que está a situação? Não, eu saí de lá. Eu saí de lá ainda durante o Campeonato Mato Grossense. Estou em casa, estou aqui com a família aqui, tudo certo, aproveitando para cada vez me especializar mais. Vou iniciar o quarto curso de treinador aqui online, e além das licenças, né, eu começo a minha licença agora dia 27, a licença A, e aproveitando também para fazer inglês, para me aprimorar, para conhecimento, fazendo cursos interessantíssimos aí, coisas que as licenças da CBF não falam, e que ao longo da minha trajetória era uma indagação que eu tinha, o porquê que não era abordado certos temas, e agora nesses cursos aí eu estou tendo a oportunidade de fazer com grandes profissionais aí, e conhecimento nunca é demais, né, Valdir? Nunca mesmo. Pode você não usar de imediato, mas uma hora sempre ele vai ser muito útil, né? Tem esse lado. Ó, quando der aí, tiver um jogo do São José, pega um helicóptero então e vem pra cá. Vem dar uma voltinha pra visitar os amigos, tá bom? Opa, será um prazer, com certeza. Vamos ver se passa essa pandemia aí. Queria deixar meu luto, acho que a torcida do São José está enlutada com o senhor Otávio Fonseca aí, que é o autor do hino do clube, né? Que faleceu de Covid. Sim. As notícias que eu estava vendo. Então, vamos esperar passar esse momento difícil aí. Quem sabe um dia eu não me torne um treinador aí do São José e consiga esse acesso que eu estou devendo aí para a equipe. Valeu, ficou devendo você só não. Olha, tem muita gente que veio pra cá e também não conseguiu. Essa é uma carga pesada que a gente tem por aqui de muitos anos, tá? Grande abraço, obrigado pela entrevista, felicidades aí, até a próxima então, tá bom?
Obrigado, Valdeci. Obrigado a todos da Piratininga. Sempre um prazer falar com vocês aí. Estamos às ordens aí. Um grande abraço, boa noite a todos. Falamos com o Zé Roberto Lucini, atual treinador, foi jogador do São José Esporte Clube. Vamos fechando o nosso Parada dos Esportes, mais do nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. Vai lá, entrevistas que fizemos recentemente já estão lá. Aqui nós voltaremos amanhã às 18 horas e eu sigo de plantão no site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos e até amanhã.